só negócios. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Dê um start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso e hoje com o Carlitos, que fazia tempo que a gente não trabalhava, né, Carlitos? Bom, De volta aí, Carlitos, conosco. E lembrando, né, que nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Imembuí, daqui a pouquinho no Empreender com Sucesso, Lisete Fröhlich, no nosso YouTube, no TikTok, no Kawaii e também no Instagram amanhã. E lembrando, então, que você também pode acompanhar pela página da Rádio Imembuí, imembuí.com.br e também nas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Então, nos acompanha, vem com a gente, participa, manda a sua mensagem, que quanto mais você participar, mais pessoas vão ter aí acesso também a este conteúdo, que vai ser mais comentado e você pode compartilhar. E se você ainda não viu o nosso vídeo, nós já estamos com mais de 22.500 pessoas nos seguindo no Instagram, estamos em todas as plataformas e a gente publicou um vídeo aí para você conhecer todas as plataformas e nós estamos mais de 45 mil pessoas que nos acompanham todos os dias. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que está sempre conosco. E hoje nós também publicamos um vídeo da Get Commerce, uma das plataformas digitais maiores e mais vistas no Brasil inteiro, que aqui de Santa Maria, foi feito pelo Empreender com Sucesso. Então, você pode acessar lá e acompanhar o vídeo da Get Commerce. Bom, já estamos então com os nossos convidados, mas antes disso, quero lembrar que nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, mais de 300 milhões confirmados aí de carros, né? Por isso que é para aproveitar aí o bônus do governo para adquirir seu carro zero. A equipe da Pampeiro dá todas as informações para uma decisão segura e econômica e também mais de 300 milhões que já foram confirmados em vendas até hoje. Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Brita Pinhal, Cis Limpa, Get Commerce, da minha querida amiga Joseli De Lázari, Nossas Raízes, hoje dia de Nossas Raízes, né? Onde a gente sempre tem às quintas-feiras aí temas extremamente relevantes para a nossa comunidade, sempre com a participação da minha querida amiga Luciana Paola Camilotti, ela que é engenheira, também Carlos Flávio Barbosa, que hoje não está conosco, e também o Rodrigo Silva Jardim. Opa, Carlos! Carlos Flávio acabou de chegar. Silenciosamente. É verdade, achei que ele não estava, mas acabou de chegar, gente. E o Rodrigo Silva Jardim, que não está aí conosco hoje, mas na próxima semana com certeza vai estar. Também conosco Saúde Protege, a medicina do trabalho por completo, a policlínica, o pronto atendimento, o centro de diagnósticos. Acesse saudeprotege.com.br. Como eu sempre falo aqui, né? Você pensou em medicina do trabalho, você se lembra de Protege. Porque quando a gente quer uma medicina do trabalho, a gente quer confiança, a gente quer tranquilidade e ter um aprendizado, ter pessoas que nos orientem da melhor forma possível. Então, não se esqueça, medicina do trabalho é Protege. Também conosco, nós estamos então com a Estação Camobi Multistore e o Patronato Shopping, que são nossos parceiros, e a Get Commerce, que eu acabei de falar também para vocês. Então, esses são os parceiros aqui do dia a dia, fora os outros
que participam conosco em outros programas, né, que estão sempre junto com a gente. E eu quero, então, começar a apresentar aí os nossos convidados de hoje, que com certeza a gente vai ter uma noite muito produtiva, muita coisa bacana para aprender e para compartilhar. Vou começar pela minha querida amiga Luciana Paola Camilotti. Boa noite, Luciana, bem-vinda. Boa noite, Lisete. Boa noite, ouvintes da Rádio Membuí. Boa noite, Carlos Flávio. Temos hoje um convidado muito especial e também hoje está aqui do meu lado o Zé Dalmora. Exatamente, né? Eu não ia falar antes, né? Mas na verdade, assim, é o Dr. Zoé, eu ia dizer agora. Dr. Zoé também conosco aqui. Ele que cada vez que vem nos enche de conhecimento, né? Orienta os ouvintes e a gente já está com saudade dele de volta aqui no programa. Boa noite, Zoé. Boa noite, Lisete. Boa noite, os ouvintes, né? Boa noite, Carlos Flávio e meu grande amigo, o artista Jonesy, que me deram hoje uma missão para vir aqui falar um pouco do Jonesy, que teria que ter muito tempo, mas falar um pouco do meu amigo e do grande artista que é o Jonesy. Perfeito. Bom, boa noite então ao Jonesy, o nosso convidado de hoje, né? Ele que é uma pessoa que tem um conhecimento bárbaro aí, não só ele o conhecimento, mas nós, as pessoas conhecem o trabalho dele. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco hoje. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos. É uma satisfação receber um espaço aberto para se falar de coisas que muitos não conhecem, não sabem. Perfeito. E ele, que eu disse que não vinha, que eu não tinha visto, mas que chegou quietinho, né? Mas ele só chegou quietinho, porque ele é uma pessoa que tem aí um conhecimento grande, que tem nos auxiliado muito também no nosso programa. Carlos Flávio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, Luciana. Boa noite. As mulheres sempre em primeiro lugar. Boa noite, Zoé. Boa noite, Jonesy. Um prazer tê-lo aqui. É que eu ainda estava comemorando a vitória de 3-1 do Internacional ontem, por isso que eu me atrasei. Pois é. Não, eu até nem vou falar nada, porque, viu, Carlos Flávio, eu não vou falar nada, porque meu time ganhou de 5-1, né? Então... É verdade. Tá bem. E também, Lisete, vamos dar uma boa noite para Marilúcia, esposa do Jonesy, que está aqui conosco. É verdade, boa noite. Minha amiga querida, já estiveram lá em casa conosco. E faço muita satisfação, tenho uma satisfação muito grande de tê-la hoje aqui, porque eu achei que ele vinha sozinho e ela veio companheira, ela é companheira de fé, veio junto. É isso aí. Mas, Luciana, eu vou deixar para ti começar com a primeira pergunta aí, né? Depois eu vou passar para o Dr. Zoé, mas como as mulheres começam, vou deixar primeiro para ti aí. Obrigada. Eu acho que eu tenho uma veia artística, porque eu estudei arte, né? Eu sou formada em bacharel de desenho e plástica, me identifico muito com o trabalho do Jonesy. E sou uma fã dele, aprecio mesmo, e tenho quadros dele lá em casa. É de uma delicadeza e de uma leveza as pinturas dele, e a gente vai falar muito hoje, para quem está nos ouvindo, sobre a vida artística, a trajetória deste grande artista santamariense que está aqui conosco hoje, nos prestigiando. Muito obrigada, Jonesy. E também acho que o Zoé pode contar grande parte dessa experiência artística que envolve várias empresas de Santa Maria, que foram clientes e ainda são clientes, e vários trabalhos interessantes que o Jonesy vai nos contar que são dele e às vezes a gente não sabe. Só antes do Zoé falar, eu quero fazer um registro, até porque o Carlitos está aqui também, e o André, e que nem eu sabia que quem criou a marca da Nativa foi o seu Jonesy. Então, a Nativa, a marca, foi ele que criou. Na frente do autor da marca. Então, muito... Eu costumo dizer que eu
só sei fazer arte, né? Passo o dia inteiro fazendo arte e rezando para não levar castigo. Ah, que joia. Que legal. Bom, vou deixar com o Zoé, então, agora. Sabe que falar do artista e do meu amigo Jonessi era uma história comprida. Mas eu queria parabenizar o programa, Carlos e Luciana, Elisete. Esse programa se propõe, ao menos eu vejo assim, né, a mostrar para a cidade, para a comunidade, aquilo que muitas vezes a comunidade não tem oportunidade de conhecer. E nós, historicamente, o ser humano tem um mau hábito, né, de lembrar das pessoas, de reconhecer as pessoas, de saber da sua importância para aquilo que ela faz para a sua comunidade quando elas se forem. Exato. Tá? É muito bom, muito bonito tu reconhecer enquanto as pessoas estão aqui do nosso lado, junto conosco. Tá? Então, quando tu resgata essa história que a nossa raiz resgata da cidade, o Jonessi, eu acho que ele tem um local especial nesse reconhecimento, porque ele é um artista plástico, podíamos dizer assim, né? Dizer, Jonessi, que hoje, com todo respeito aos que hoje tem, nós temos muitos artistas, não vou, né, falar do que hoje tu não tem noção do que esse artista fez no passado para chegar aqui ele está. Artistas na nossa cidade que são reconhecidos como o Jonessi, eu lembro aqui do Amoretti também, meu amigo, um sujeito espetacular que deve também vir nesse programa, se quiserem minha sugestão. Tá? Meu professor, né? Mas foi aí, meu professor. esse artista, cara, ele que nasceu, hoje nós estamos no mundo digital. Hoje o sujeito faz uma escola de comunicação, sai desenhando no computador, na máquina, porque a máquina faz tudo. E o Jonessi, o artista plástico Jonessi, é um sujeito que não. Ele fazia e só sabe fazer à mão. E eu estava comentando com ele, como migrar daquele cara que é um artista, que projeta, que faz à mão, que tem aquele dom divino que ele tem de transferir para uma tela, para um quadro, para uma coisa, uma comunicação, né, um motivo, um meio, né, e como é que ele faz para entender esse mundo de hoje e migrar para esse mundo de hoje. Então, o que acontece muitas vezes é que esses artistas, que nem Jonessi, Amoretti e tal, acabam ficando esquecidos no nosso meio. E eu vou contar um pouco da história do Jonessi, de quando eu conheci o Jonessi. Eu fui trabalhar no interior de Santa Catarina, em 1980 comecei a trabalhar, e lá numa cidade chamada Lindóia, e o Jonessi tem uma história, né, Jonessi, que dá para confundir muito do que a gente já fez, né, nessa cidade, no lado de Concórdia, não é Santa Catarina. Foi trabalhar, o Jonessi, que é porto-alegrense, trabalhou no Rio de Janeiro, e foi trabalhar numa empresa gráfica lá, chamada Gráfica Estrela, do meu amigo Fernando Rigon. E lá ele foi lá por quê? Ele foi convidado, disputado, porque ele foi para uma gráfica que na época desenhava, para te escrever uma marca, um nome, para escrever raízes. O Raízes era escrito à mão, não era um computador que fazia isso. Então o Jonessi foi para lá, fez trabalhos maravilhosos, ele vai falar depois de embalagens, produziu para várias empresas de grande porte, grandes frigoríficos da região. E lá eu conheci Passadia, que é a terra da Sadia, da Perdigão. HP de Pelotas, Almeida, Tom de Monopol. Isso, ele foi lá produzir embalagem. Ele era um artista gráfico de embalagem. Criava a marca. Pois e lá começou a diversificação, acho, dele, né? Aí eu era médico lá na minha cidade, continuo sendo, mas comecei minha atividade lá, tinha um hospital e tal, e como sempre na minha vida, eu sempre entendi que a política, o bem-estar, aquilo que tu desempenha como profissional liberal, tu tem que devolver um pouco para a tua comunidade, para a tua cidade, como retribuição aquilo que a cidade precisa. E o que eu fiz nessa cidade? Nós precisávamos emancipar o município de Lindóia do Sul, né? E porque era o caminho, nós estávamos a 30 quilômetros de Concórdia e tal. Aí liderei lá um processo de construção de uma cidade. E começamos a construir a cidade. Bom, mas aí para construir cidade, eu tinha que fazer propaganda, eu tinha que fazer a população, na época, 50% da população,
tinha que dizer sim. Se engajar. Engajar na campanha. E trouxe o Jonessi, acho que foi a primeira campanha que tu fez, né? Esse o Jonessi, então nós criamos uma cidade lá, e ele trabalhou comigo nessa campanha de marketing, e criamos uma frase, que é o que levou para a votação, que tu não te lembra, Jonessi. Acho que não lembra. Acho que não. Não, então eu vou te dizer, nós tínhamos folders, campanhas, adesivos de veículos, chamado assim, diga sim a melhores dias. Então, a nossa chamada, diga sim a melhores dias. Sim, e 97% da população, os 3% não foram votar porque estavam doentes. Disse sim a melhores dias. E hoje é um município pujante, forte, produtivo, onde eu tenho até hoje, a gente tem lá uma unidade hospitalar, a gente tem trabalho, está com a família, né? E a gente tem orgulho de começar. Então, lá eu conheci o Jonessi. O Jonessi, então ele começou, depois disso, né, o Jonessi se mudou para Santa Maria, e lá nessa cidade nós criamos a marca Raízes, que vocês estão se apropriando, cara. Tá? Criamos a marca Raízes. Não sei, que foi o Jonessi que... A marca nós levamos, foi o primeiro trabalho de marketing, a primeira embalagem de erva mate, que eu ainda lembro, né, Jonessi? Tenho guardado. A primeira embalagem, a primeiro design, a primeira comunicação. Ele pintava os caminhões, para você ter uma ideia do que é o Jonessi. Os veículos hoje, tu faz um adesivo, plotado. O Jonessi subia no andaime e a mão ele escrevia lá num caminhão de 10 metros, raiz. Em pouco tempo de mercado, com umas ideias malucas, naquela época a gente superou a Vir, que já estava no mercado há quase 30 anos. A gente foi uma das principais marcas de erva mate do estado. Bom, mas daí o Jonessi veio para Santa Maria, ficou fazendo tudo da marca Raiz, e posteriormente nesse caminho o Jonessi, aí, além de continuar fazendo isso, né, Jonessi, eu vou te ajudar, porque tu já passou dos 60, alguma coisa pode esquecer, né? Então, além dele continuar fazendo isso, ele trabalhou em empresas de comunicação, trabalhou em campanhas políticas, de saudosos políticos, que eu guardo né, o que era meu amigo, Evandro Ber, depois Oswaldo Nascimento, do qual eu fui secretário de desenvolvimento do prefeito Oswaldo, que eu tenho muita consideração. Aí, depois dessas campanhas, junto com a campanha, né, Jonessi, para nós alavancar isso aí, ele vai ter... Então, o Jonessi virou um artista que fez campanhas políticas, que fez design gráfico e que pintava. Tá? E tanto essa diversificação, que só comigo, né, Jonessi, depois desse ele se envolver nisso, o Jonessi se envolvia como carnavalesco. O Jonessi foi o carnavalesco, carnavalesco, importante, que não foi reconhecido em Santa Maria, mas era um carnavalesco, e uma marca marcante do Jonessi de produção. Eu fui presidente da 15ª Tertúlia Musical Nativista, e o Jonessi trabalhou comigo na época, não só na 15ª, eu estava comentando com ele, ele fez a capa dos discos, design da 3ª Tertúlia Musical Nativista até a 15ª. Na 15ª nós tivemos 2 discos lançados, na época era disco, um disco só de artista e outro de bandas musicais. Então, esse foi o Jonessi, grande parte, aí fez a capa dos CDs do Grupo Raízes, enfim, grande parte do que ele fazia. Mas aí eu fui muito pessoal, contando a relação pessoal que eu tenho, né, com ele. Mas o Jonessi tem um currículo espetacular, né? De um artista, ele vai falar de quantos painéis ele já fez, de quantos quadros ele faz, e eu fico tão feliz de estar aqui hoje falando do Jonessi, um artista que merece o reconhecimento da cidade, e até num momento delicado. O Jonessi, estava falando com o Jonessi essa semana, estava lá na clínica, a Luciana, eu e o Jonessi contando, né, sabe, que a gente acaba levantando tudo isso, né? A gente vai acabar a gente vai envelhecendo, né? Eu já tenho mais de 60, o Jonessi mais de 60,
vocês são mais jovens aí e tal, a gente vai adoecendo, vai sendo esquecido. Exato. Muitas vezes as pessoas, quando envelhecem, colocam o velho num asilo, esquece dele. O velho tem uma dificuldade enorme de encontrar um tratamento médico, a sua aposentadoria ele gasta tudo para medicamento. Exato. E ainda falta dinheiro, e quando ele precisa do atendimento público não tem. E o Jonesy também está nesse momento passando por uma fase difícil, está com problema de doença, e a gente fica feliz que ele melhorou, está curado, está indo bem, e eu fico feliz aqui, Jonesy, de te apresentar, e com certeza quem está nos ouvindo vai te aplaudir porque te conhece. Já tem muita gente aqui mandando recado, a Marta Canis Borges, até elogiando a tua fala aí, tem outras pessoas aqui que estão mandando seus recadinhos já. Eu agradeço as palavras do doutor e gostaria de dizer o seguinte, que os ouvintes não imaginem que é demagogia da minha parte, mas eu recebi o direito de poder navegar em todas as áreas da arte, né? Eu sou artista plástico, produtor gráfico, cenógrafo, músico, escultor, carnavalesco, né? Então, me envolvi em todas as áreas. Quando eu cheguei em Santa Maria em 74, isso é importante fazer esse registro, eu desembarquei na estação férrea, na Gare, com o trem que vinha de Porto Alegre. Eu desembarquei na Gare às 7 horas da manhã, porque saía de Porto Alegre às 11 da noite e chegava às 7 da manhã. E subi com a minha malinha Avenida Rio Branco a pé para me apresentar na Editora Rainha, Rua do Acampamento, porque quem estava me trazendo para Santa Maria era o Padre Lauro Trevisan. Naquela época chegamos praticamente junto, eu e o Moretti, e era nós dois que fazíamos a produção gráfica, porque naquela época não existia em Santa Maria nenhuma agência de propaganda. Nós éramos a agência de propaganda. Ali nós criávamos as capas do livro do Prado Vepo e outros tantos, dali saía as ideias para Santa Maria. Então, foi uma caminhada assim, eu cheguei pensando que não ficaria muito tempo, né? Eu cheguei pensando que não ficaria muito tempo. Bom, de 74 até agora são 50 anos. 50 anos de Santa Maria, e aí não admito que exista nenhum santamariense mais santamariense do que eu. Fiz teatro com Freire Júnior quando nem Freire teatro Júnior. Havia. É verdade. Nem teatro havia. Aonde é o teatro era a biblioteca pública. Ali nós fazíamos teatro, né? Peças teatral. Fizemos inúmeras peças teatral. Então, mas vê, o artista ele nasce com o dom de enxergar e perceber coisas que as pessoas normais, vamos dizer assim, por isso nos chamam de louco, não conseguem enxergar. Um exemplo, assumi a campanha de Evandro Ber, que era um ilustre cidadão desconhecido com 0% de pesquisa. Né? Quando havia 2 candidatos que lideravam e eu, para assumir, disse o seguinte: se ele for um bom aluno e seguir aquilo que for planejado, né, eu assumo. E assumi e disse: só tem um caminho para vencer essa eleição, é cativar as crianças de colo que não votam. Quando eu disse isso, só faltaram bater em mim. O cara tá louco. O candidato não vai pedir voto, não. Não vai pedir voto. Ele vai cativar quem não vota. Bom, ali se desenrolou a campanha. Houve um momento da campanha que ninguém mais acreditava, nem mesmo o próprio Evandro, e restava só eu e a dona Bernardina, que acreditava que daria certo aquilo que eu havia planejado. Por quê, gente? Chegou um determinado momento que aí eu peguei 2 camisas vermelhas para ficar de marca, ele usava a camisa vermelha. Chegou um momento que que um pai dissesse em casa que não votaria no tio Evandro. E era isso que eu precisava chegar. Assim como eu sabia que os 2 candidatos que lideravam a pesquisa não iriam suportar a liderança e acabariam brigando. E quando foi para montar o último programa de televisão, eu não gosto muito até de falar porque eu acabo chorando, e foi um momento muito terrível. Todas as agências de propaganda tinham direito à sala de edição, porque haviam contratado aquele horário, e nós não tínhamos direito
porque nós não tinha dinheiro para contratar a sala, e eu estava no corredor da televisão, da RBS, eu estava no corredor, então, no TV Imembuí, no corredor, eu e a dona Bernardina sentado a noite inteira, esperando para ver se ia sobrar uma vaga para editar. Só que o meu programa era o programa que tinha mais minutos no ar, e eu não tinha tempo para editar. Para não me alongar, em resumo, naquela noite deu temporal, faltou luz, me entregaram a sala para editar um programa inteiro de 15 minutos, faltando 1 hora para entrar o programa eleitoral no ar. E eu havia feito um institucional, colocado as crianças de branco lá no altar da Medianeira. Eu havia feito um institucional onde o Evandro dizia: muito obrigado por ter permitido eu entrar na tua casa, né? E quando foi ao ar, e eu consegui muito rápido editar, e quando foi ao ar o programa, que eu vi que todos os outros no último programa continuavam fazendo política, né, e pedindo voto, e ali eu percebi que eu tinha ganho a eleição, porque eu entraria com um institucional que ia tocar no coração das pessoas, porque o meu slogan era você é livre, faz o que teu coração mandar, né? Então, essas coisas que acontecem, um exemplo, eu estou em Porto Alegre, eu fiquei 10 anos no Carnaval de Porto Alegre. Eu fui campeão com Bambas da Orgia e fiquei 9 anos com Vila Isabel. Eu estou em Porto Alegre, num determinado momento lá do Carnaval, com Vila Isabel, eu estou assim, na minha direita está Imperadores do Samba, na minha esquerda está Restinga. O Imperadores com 700 mil reais para gastar, Restinga com 500 mil para gastar, e eu devendo. Quando eu digo eu, é a escola. Eu não tinha o que gastar. Então eu disse para o presidente, vai lá e me contrata um menino. Aí o Juarez nunca perguntou por que eu queria as coisas, né? Aí veio ele com o menino, me trouxe, Jonessi, meu carnavalesco, esse aqui é o menino que tu pediu. Eu peguei o menino pela mão, levei lá na frente do pavilhão do Porto Seco, botei uma cadeira lá e disse para o menino: o teu trabalho vai ser ficar sentado nessa cadeira o dia inteiro. E o presidente, estático, me olhando, eu disse: só tem um detalhe. Quando Imperadores do Samba ou Restinga abrir as portas e colocar lixo no container, tu vai lá e me chama. Então eu esperava eles botarem o lixo no container, fecharem as suas portas, eu abria a minha, trazia o lixo para dentro, fazia uma reciclagem, entende? E naquele ano eu recebi mais um estandarte de ouro, né? Como o melhor carnavalesco daquele desfile, ou seja, eu levei o estandarte de ouro, né, com o lixo deles, porque eles estavam botando ouro no lixo e não sabiam, né? Porque tinham muito dinheiro para gastar. Então, esse tipo de coisa, assim, mexe muito com a gente. A única coisa ruim para o artista é que, se ele não tem uma pessoa que seja um marchand dele, se ele não tem uma pessoa que resolva os negócios para ele, ele acaba vivendo uma vida e terminando essa vida sem nenhum recurso, porque ele faz as coisas, ele administra com o coração e não com a razão. Exatamente. Essa é a verdade. Jonessi, tu não deve te lembrar, mas eu fui superintendente do Avenida Tênis Clube e tu fez para nós um desfile, e nós tivemos o primeiro lugar, um desfile na Avenida Medianeira, desfilamos. Agora recordo. E eu nunca me esqueço que a gente te contratou para tu ir lá trabalhar para a gente, e a gente ganhou aquele desfile. Em 9 anos de Porto Alegre, eu recebi 6 estandartes de ouro, em 9 anos, e sou o único carnavalesco que tem o troféu Rádio Gaúcha Brasil Telecom, escolhido o melhor carnavalesco da capital. Nossa! Né? Então, mas vê bem, por quê? Porque eu revolucionei o carnaval de Porto Alegre. Quando eu cheguei lá era uma coisa, né? E eu digo, bom, se continuar assim, nem eu fico.
porque era terrível. Então, foram fases. O carnavalesco chegava e dizia assim para o pessoal no barracão: cola isso aqui lá, cola lá, cola, colar. Ele olhava, ele dava 3 passos para trás e olhava o que ele havia feito e dizia: ih, rasga tudo, detestei. Alguém estava pagando essa conta. Né? Depois veio a segunda fase, que bastava falar carioca. A pessoa chegava com o sotaque carioca em Porto Alegre, se dizendo carnavalesco, ela era contratada. Várias escolas afundaram. Na verdade, o carnavalesco, ele tem que conhecer cálculo estrutural, né? Usavam uma quantidade de ferro imensa num carro alegórico porque tinham medo que aquilo quebrasse. Então botavam um ferro ali para sustentar 1 tonelada, quando na verdade ia levar só 80 quilos lá em cima do destaque com a fantasia. Eu eliminei tudo isso fazendo cálculo estrutural. Então o carnavalesco tem que saber fazer cálculo estrutural, né? Ele tem que saber criar um enredo. O que é o desfile de uma escola de samba? É uma peça teatral ao ar livre. Ela tem que ter princípio, meio e fim, né? Então, quer dizer, eu crio o enredo, desenho todos os figurinos, desenho os carros, as esculturas. Aí depois, o que acontece? Eu fico 3 meses confinado lá dentro, sem ver praticamente a luz do sol, administrando 3.000 pessoas que vão fazer parte do desfile, ala por ala, item por item, fazendo as esculturas, trabalhando dia e noite. Inclusive, doutor, tem uma passagem sensacional. Nós compramos um material de São Paulo e esse material não chegava. E lá dentro a gente fica numa sujeira homérica, né? Está lidando com ferro, com óleo, com tudo. O prazo estava ficando afunilado. E chega o presidente Juarez correndo e grita: Jonessi, chegou o nosso material de São Paulo, vamos para a rodoviária. E eu saí correndo, entrei no carro dele e fomos. Quando ele estacionou na rodoviária de Porto Alegre, eu olhei para o estado que eu estava, doutor. Eu disse para ele: pá, Juarez, eu não vou lá buscar o material. Pega carregador e traz. Olha, nesse estado eu não entro na rodoviária. Mas estava muito calor, eu desci do carro dele, fiquei encostado ali esperando ele voltar. E tinha uma caminhonete estacionada do lado. Aí o senhor chegou e entrou na caminhonete dele, baixou o vidro elétrico e estendeu a mão com umas moedas para mim. E ajudou a resolver o problema. E o Brito na Gaúcha dizia: pô, o Jonessi ganhou uma esmola na rodoviária. Até isso passa um carnavalesco. Gente, nós vamos a um rápido intervalo e em seguida a gente está de volta aqui no Empreender com Sucesso, Nossas Raízes. Detrás da vidraça 2 olhos contemplam a chuva que ontem se aquerenciou. Detrás da vidraça as rugas do rosto são marcas que a vida aos poucos plantou. Transpondo a vidraça o seu pensamento, rebusca no tempo que o tempo desfez. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Empreender com Sucesso apresenta conteúdo informativo. Nos dias 20, 21 e 22 de junho, a Get Commerce, representada pela sua CEO, Josele De Lázari, esteve participando do Inova Summit. O evento aconteceu no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, e contou com mais de 30 mil inscritos.
A conferência anual une os líderes de hoje e amanhã do Brasil e do mundo, apresentando e debatendo soluções empresariais para um mundo melhor, com palestras, workshops, startups, arena game, produtos e experiências em 3 dias de um evento projetado para conectar, educar e inspirar os participantes em suas vidas pessoais e profissionais. Foram destacadas as palestras de Flávio Augusto e Camila Farani, que estão entre os maiores empreendedores do país, que inspiram pelo exemplo, pela generosidade em compartilhar ensinamentos. O ponto principal abordado foi a mentalidade de prosperidade, com a frase: se o Flávio Augusto e a Camila Farani podem, eu também posso. Para ter sucesso, é preciso ambição, brilho no olho. Acesse getcommerce.com.br. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. A Volkswagen vale mais pelo design, tecnologia, segurança, potência com economia e porque sabe que o seu dinheiro vale mais. Virtus TSI manual com preço reduzido de 104.390 por 98.990, mais taxa zero. Vale mais aproveitar as melhores condições do ano. Vem até a Pampeiro, Rua Serafim Valandro, 1133 ou baixe o app Pampeiro e saiba mais. Volks vale mais porque tem o que mais vale pra você. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Jinx Tintas apresenta as suas promoções. Resicolor esmalte sintético brilhante 3 litros e 600 branco em cores prontas de fábrica 3,6 litros por R$ 89,00. Telhabril resina, impermeabilizante isolante, térmico para telhas, pedras e tijolo à vista, 18 litros, R$ 316,00. Manta líquida, impermeabilizante, secagem ultra rápida, 15 quilos para lajes, calhas, marquises e coberturas, R$ 243,00. Jinx Tintas, na Ângelo Bolson, quase na rotatória. Mais uma vez, a construtora Jobim é destaque na área da construção civil do estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a 2ª posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Tá na sintonia? Então aumenta o volume. 101.9. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Para você, o que é importante? Para nós da AM Brum Ângelos Oeste, importante é acolhimento, carinho e amor. Sempre. Agora, um novo serviço. Um plano especial e exclusivo AM Brum Ângelos Oeste para cremação. Parcelas mensais a partir de R$ 28,00.
Saiba mais em AM Brum Ângelos Oeste, Rua General Neto 258, telefone 55 30 25 6140. A Get Commerce participou do Inova Summit, uma das maiores conferências de inovação no Brasil, pois sempre busca o que existe de mais inovador no mundo para que pequenos e médios empreendedores tenham acesso à tecnologia de ponta e muita inspiração para que seus negócios tenham sucesso. Então siga no YouTube Get Commerce, @GetCommerceBR, para que você possa acessar conteúdos semanais e ao vivo as lives na quarta-feira. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do E-Social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuária de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Tá na sintonia 101.9. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Que tal encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? O Patronato Shopping está sempre à frente em tendências e inovação, oferecendo aos seus clientes uma grande variedade em produtos e serviços. No setor casa, você encontra espaço Tramontina, produtos para servir e preparar, uma vasta linha de produtos para decoração e lindos móveis para deixar a sua casa ainda mais aconchegante. Pet Center completo para o seu melhor amigo, máquinas da concessionária Steel para o campo e para a sua residência e Garden Center para deixar o seu jardim ainda mais bonito. Confira o Mundo Patronato através do site e nas redes sociais com novidades diárias. No Patronato da Avenida Walter Jobim é assim, o melhor para você em um só lugar. Imembuí é evolução. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação Lisete Frölich. 20h18, estamos de volta no nosso programa Empreender com Sucesso. Está passando muito rápido, né? Então, nossos parceiros aqui que nos perdoem, que a gente está dando sempre os comerciais no intervalo, mas a gente vai reduzir um pouquinho hoje, em função de aproveitar, né, esse nosso convidado tão especial,
que foi, né, trazido aí pelo Dr. Zoé, pela Luciana, né? E então, por isso que a gente quer aproveitar ao máximo, né, o Jonesy Nunes. E vou passar a palavra, então, já de saída, para o Carlos Flávio. Então, vou fazer uma coisa assim, ó, como está extremamente emocionante e como nós temos alguém aqui que acompanha essa trajetória, eu vou passar para ti, Zoé, fazer as perguntas, justamente, e pelo brilhantismo de ter feito essa apresentação, e depois o Jonesy ainda faz toda essa narrativa, quer dizer, hoje, Luciana, nós vamos ficar em segundo plano. Exato. Jonesy, o ouvinte já sentiu, as pessoas que te conhecem, tu é conhecido de Santa Maria, né? Tu é um artista completo, eu poderia dizer assim, né? Uhum. E é uma virtude que eu não tive, né? De ser artista, não sei tocar violão, não sei nada, né? Tu é um artista completo, que vai da música, diagramação, e além de tudo, tu é um ser humano maravilhoso. Eu te conheço. Obrigado. Um sujeito de boa índole, que chega, como todo artista, nesse estágio da vida, precisando fazer eventos, às vezes, para comprar medicamento, para se tratar, como ele está nesse momento triste da vida dele. Então, tu é um artista completo. Mas tem uma outra veia que eu conheço muito bem, Jonesy. Tu fez não sei quantas capas de CD de disco, queria que tu falasse disso. Tu fez não sei quantos painéis, e onde tu tem feito os painéis, como pintura, Jonesy. O que tu tem feito nessa área? Capas de disco, incluindo a cenografia, porque eu criava a capa de disco que se transformaria no cartaz, né, de divulgação do festival nativista, e desenhava o palco e confeccionava o cenário, né? Aí foram mais de 60 trabalhos, né? Música, eu venci Jornada Nativista de Caiboté, venci Tertúlia, tenho música espalhada nesse Rio Grande do Sul, Carazinho, São Borja, né, Santa Maria, Tertúlia, né? E painéis que no caso são pinturas para as pessoas, né? Painéis são pinturas direto na parede, né? Que são murais que ficam eternizados. Agora há pouco eu estive em Brasília para receber uma homenagem lá, porque os painéis que eu pintei completaram 20 anos e eles estão tão bonitos como se fossem pintados ontem, né? Pela qualidade do material. Mas são 8 paredes em Brasília, né? Sala de embarque do Presidente da República, Ministério da Aeronáutica na Esplanada, Sexto Comar, Base Aérea de Brasília. Lá são 8 paredes. Fiquei 1 ano e 3 meses lá pintando, né? E nesse meio inteirinho, assim, depois eu me surpreendi quando a minha filha me apresentou a minha atual esposa, né? A Lucinha, que a Lucinha veio de lá e ela é goiúcha, né? Porque ela costuma dizer assim, ó, mas bate, não se aperreie. Então, ela mistura assim. Tu está dizendo que sempre por trás, no lado, né? Vamos dizer no lado para não arrumar. Eu ia dizer, eu já ia. Um grande homem tem uma grande mulher. É fundamental, né? Fundamental a parceria, o equilíbrio entre os dois, né? Nenhum pode faltar dinheiro, mas não pode faltar família. Não pode faltar amor. O amor. Mas eu vou aproveitar então, já que nós estamos aqui. Nós estávamos conversando quando você teve que dar uma saidinha. Você tem o registro de todo esse acervo fotográfico para que um dia isso se transforme, né, num álbum, num livro, numa obra que possa deixar como esperança? Porque nós somos, eu vou dizer uma coisa para ti que a gente tem falado aqui, infelizmente, não são os nossos filhos o futuro, somos nós que temos que salvar o futuro dos nossos filhos. Verdade. Olha, eu cheguei na Argentina e olhei numa galeria de arte assim, bati o olho assim na vitrine, olhei e disse, mas olha, um Jonesy. Era um quadro meu, né, que havia sido adquirido aqui. Aí eu entrei na galeria para conversar com o senhor que estava ali e disse para ele, mas que obra linda que o senhor tem na vitrine. Aí ele começou a me contar a história do artista, né?
o artista já faleceu, assim, né? Mato, né? E era isso, é claro, ele já matou o artista para valorizar mais. Para valorizar mais. E aquela tela, se eu me lembro bem, na época tinha sido vendida em dinheiro de hoje, R$400, né? E ele estava pedindo R$10.000 por ela, né? Pela obra. Então, é assim que funciona, né? Eu até cuido se a Lucinha não está colocando alguma coisa no suco de laranja para mim, porque a obra passa a ser valorizada depois que a pessoa morre, né? Depois que a pessoa morre. Mas rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo está curto, é uma grande companheira. Estive hospitalizado uma semana no USME, ficou direto lá uma semana sem vir em casa. Então, é a companheira que a gente precisa para terminar o tempo, né? Porque eu compus agora um trabalho que ele exatamente por esses problemas que passei, que ele chama-se De Pouco a Pouco. Ele é muito bonito, assim, eu sou suspeito para falar, mas eu ali naquele trabalho eu digo assim, ó, a imagem do moço que antes havia, o espelho da vida desfez eu bem sei. Há pouco pus fogo na água do mate, para cevar lembrança que aos poucos juntei. Né? E assim eu vou falando, né? Quando eu entro no refrão, eu digo, saudade que aos poucos com o tempo se agranda, vertente que brota do fundo do olhar, saudade semente que a vida nos planta, para nesses momentos ela germinar. Quem sabe amanhã já seremos saudades, ou quantas ainda haveremos de ter. O certo, parceiro, é que não vem carimbado a validade e o prazo que a gente contém. Muito bem. Olha, eu quero, antes de encerrar, aproveitar para pedir para todos os empresários que estão nos acompanhando, você que é empresário, que tem a sua empresa, eu não estou pedindo nada de graça. Se você tiver algum trabalho que você possa fazer com o Jonesy e levar ele até a sua empresa, para ele fazer uma parede, para ele fazer um quadro para a sua sala. Criar uma logotipia. Uma logotipia, né? Que você pudesse entrar em contato. E a gente também, aqui na rádio, qualquer coisa, pode passar para o meu WhatsApp, que todo mundo conhece, que é o 996-446476. Ele também já vai deixar o telefone dele, o telefone do Dr. Zoé, o telefone da Luciana, do Carlos Flávio, enfim, de qualquer um de nós, mas que você pudesse ajudar de alguma forma. A gente não está pedindo nada de graça, mas se você puder ajudar de alguma forma num trabalho que ele possa fazer, ajude. Exatamente. Nós vamos fazer, o Jonesy vai fazer para nós, lá para a clínica, um painel lá da clínica, né? Para colocar na recepção, naquele momento. Nós estamos, a Paola gosta de pintar, minha filha de 15 anos, e está precisando de técnica, assessoria. Eu estou chamando o Jonesy, né, dá uma aula para pintar um painel lá em casa e nos ajudar a ensinar a Paola, parabéns. Jonesy, a ter essa veia artística e levar o artista para a linha diferente. E o Jonesy está reestilizando e refazendo a marca do Grupo Raízes de música, que a gente está pensando nela de novo. Enfim, o Jonesy tem para o meio empresarial, e aí fica para os empresários, desculpe eu... Não, é isso aí mesmo. Aquilo, talvez resgatar, né, Jonesy, que é o que tu faz, aquilo que hoje o meio digital tentou esconder. Jamais vai conseguir imitar. Exatamente. Jamais. Um pouco de toque saudosista, o perfil de um artista, o Jonesy é a pessoa. Um dia rapidinho eu disse para um empresário assim, estou fazendo esse trabalho, né, que ele havia solicitado, e ele me disse assim para mim, mas Jonesy, eu com toda sinceridade eu não gostei. Aí eu perguntei para ele, me diga uma coisa, como é que estão as vendas? Não, as vendas excelente, aumentaram. Eu disse exatamente por isso, eu estou fazendo o trabalho para os seus clientes e não para o senhor.
Parabéns. Eu só vou dizer uma coisa assim, ó. Pode dizer. O que o Zoé acabou de falar agora, gente, eu estava vendo esses tempos o pessoal discutindo a questão do cinema. Está se chegando a um ponto que praticamente vai se trabalhar apenas com a parte gráfica, abandonando a beleza que é o planeta de você. Isso aí. Porque economicidade, né, que você sabe que não vai conseguir, a Luciana acabou de falar agora aqui, traduzir isso naquilo que é a obra máxima do criador. O Jonesy, digamos, é um desses jovens vindos aqui para o quê? Maximizar a beleza que o pai criou. Não sei se tu poderias entender assim. É o conceito do artista. É o conceito do artista. Perfeito, obrigado pelas suas palavras. Jonesy, antes que a gente termine, aqui em Santa Maria, onde estão os teus painéis? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Base aérea de Santa Maria, Estância do Minuano, Prefeitura Municipal, Facas Coqueiro em Arroio Grande. Aí, muito bem. Perfeito, Ótimo. Perfeito. Pode falar, tu ia falar. Bom, então, eu quero... eu esqueci de dizer, e na sexta, brigada, tá? Perfeito. Perfeito. Para você, então, que está nos acompanhou nessa noite, eu quero lembrar que quanto mais vocês compartilharem essa live, mais pessoas vão conhecer o trabalho do Jonesy Nunes. E também, você não precisa ser um grande empresário, mas que você queira fazer uma logomarca, fazer algo bacana para a sua empresa, chama o Jonesy para que você possa, então, ajudá-lo e se ajudar, porque eu tenho certeza que vai ser uma troca muito boa. Então, não é uma coisa... quando a gente faz algo que a gente gosta, isso vai refletir também no nosso negócio. Então, não se esqueça disso, para que você também possa ajudá-lo e se ajudar. Então, obrigada, Jonesy, por ter vindo. Obrigada à tua esposa, obrigada ao Carlos Flávio. Minha querida Luciana, Zoé, doutor, muito obrigada aí por a aula que nos deu hoje. E nós vamos desligar essa live e depois, no outro bloco, a gente liga a live novamente.